Projeta para mim Mateus 27, eu mandei para você aí, né, Gi? Está na mão? Mateus 27, verso 38, eu tenho algo para compartilhar com você. Nós ensinamos uma peça aqui, a respeito do momento mais importante de toda a história da humanidade, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. O dia em que Deus pisou na terra, se fez homem, se fez semelhante a nós, não precisava. Ele nunca precisaria ter vindo para cá, se não fosse o meu e o seu pecado. Mas a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo, de o que, meus irmãos? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, quantos creem aqui, diga aleluia, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Vida eterna, vida eterna, glória a Deus. E você sabe que a cruz é um momento chave da humanidade. Na cruz aconteceu tudo o que precisava acontecer para o pecador ser salvo. Na cruz, a cruz é a resposta de Deus para o pecador. A cruz é a resposta de Deus para você. A cruz é o ponto central de toda a história. Nós só estamos aqui hoje, nessa noite, reunidos como igreja, porque um dia o Senhor Jesus foi para a cruz. E olha o que diz a Escritura em Mateus 27, 38. Olha o que diz na NVI. Eu estou na NVI, tá, Gi? Todo momento eu estou na NVI. 2 ladrões foram crucificados com ele. Com ele quem, meus irmãos? Diga um pouco mais alto, com ele quem? Jesus. 2 ladrões foram crucificados com Jesus. Um à sua e o outro à sua. Você sabe que esse é o retrato de toda a humanidade. Esse é um retrato. Essa é uma foto de toda a humanidade. Ali na cruz representava, podia ter deixado as cruzes aqui, Senhor, aleluia, glória a Deus, mas eu que não pedi para deixar. No centro estava o Filho de Deus, a palavra diz claramente que no centro estava o Senhor Jesus, mas de um lado tinha um ladrão, de outro tinha um outro ladrão. É um retrato de toda a humanidade. 3 pessoas que representam toda a humanidade, 2 caídos e um santo, 2 pecadores e um justo, um filho de Deus e 2 filhos dos homens. E o grande fato dessa história é que ali no momento final da vida dos caras, um tomou a decisão melhor da vida dele, que salvou ele para sempre, e o outro tomou a pior decisão da vida dele. Um rejeitou o Senhor, e o outro fez o que, igreja? O outro o aceitou, o outro recebeu. Deixa eu te falar, tem muito tipo de gente, né? Tem branco, tem preto, tem mulher, tem homem, só isso, amém? E você sabe que não importa, né? Tem japonês, tem gente mais velha, tem gente mais nova, tem criança, mas no fim das contas, só tem quantos tipos de pessoas? Só tem 2, só tem aqueles que vão rejeitar o Senhor, e só tem aqueles que vão aceitar o Senhor. E no último dia da vida do cara, o cara era um desgraçado, e já vou falar um pouquinho mais disso, mas esse é o retrato da humanidade. Ou você se enquadra em um grupo, ou você se enquadra em outro. Ou você se enquadra no grupo de que rejeita Deus, rejeita o Senhor Jesus, ou você se enquadra no grupo de que o recebe. Você sabe, muitas pessoas rejeitam a Deus porque acham que são rejeitados por Ele. Essa é uma grande mentira. Muitos jovens acham que Deus está bravo, que Deus está irado, que Deus está zangado nesses dias, que Deus está pronto para virar metralhadora para você e descarregar o pente caso você peque ou não comporte do jeito que Ele acha que você quer comportar. Mas a verdade da palavra de Deus, do tempo que nós vivemos hoje, é que Deus não está irado com ninguém. Eu vou repetir, Deus não está irado com ninguém. Deus está de braços abertos para salvar o pecador. Deus está com seus braços abertos. É forte. Essa é a verdade, acredite em mim, essa é a verdade. Inclusive a cruz é profética, Jesus não morreu de braço cruzado. Quando você vai trocar ideia com alguém, o cara está de braço cruzado, qual é a impressão que ele está passando para você? Sai fora, maluco, sai fora. Alguém está me acompanhando aqui? Mas e se você for conversar com alguém e ele estiver com os braços abertos? Em outras palavras, ele está falando assim: eu quero te abraçar. É ou não é? É ou não é? Alguém está comigo aqui nessa noite? O Senhor Jesus morreu de braços abertos, dando o seguinte recado para a humanidade: eu quero salvar, eu quero amar, eu quero perdoar. Amém? Amém? Quantos dizem amém bem forte? Amém.
Então a verdade é que o Senhor Jesus foi crucificado do lado de dois, um rejeitou e o outro o aceitou. Nessa noite você tem a oportunidade de tomar uma decisão importante na sua vida, talvez a última vez que você tem a chance de ouvir isso. A verdade é que o homem acha que ele nunca vai se encontrar com Deus, mas todos nós vamos um dia comparecer diante de Deus. E quando chegar diante de Deus, te pergunto, o que Ele fala para você, de acordo com a tua vida? Mas a segunda coisa que eu quero te dizer, e que retrata nas Escrituras, é que Cristo, o próprio Filho de Deus, foi rejeitado. Diga assim: Cristo foi rejeitado. Olha o que diz no verso 39, avança para mim por favor, Ellen, na NVI. Olha o que diz a Escritura: os que passavam, enquanto o Senhor estava pendurado na cruz, lançavam-lhe insultos, xingamento, falando mal, balançando a cabeça. É interessante balançando a cabeça. Tem alguém que dirige aqui? Alguém que dirige? Sabe quando você está dirigindo, aí o motoboy perde a linha com você, aí ele passa e ele faz assim, ó. Alguém já passou por essa circunstância já? O que dá vontade de fazer? Jogar o carro nele. Balançando a cabeça, tipo assim, esse cara é um fanfarrão, esse cara é um Zé Ruela. Os caras estavam passando aqui, os meninos foram até muito bem comportados, né? Quando falaram, oh, salva-te a ti mesmo, mas na verdade estava zombando, estava dando risada na cara, estava falando, otário, curou vários quando você estava aqui, porque o Senhor Jesus fez muitos milagres. O Senhor Jesus inclusive ressuscitou diante dos mortos. Ele levantou Lázaro, que já estava há quantos dias morto, gente? Curou pessoas, levantou paralítico, curou cego. Aí os caras estavam passando e falando, mas é um Zezão mesmo, é um arranjador, é um falador. Na verdade devia ser tudo místico o que ele estava fazendo, devia ser mentira, arranjo. Tem gente que vê, inclusive, milagres de Deus, né? E fala assim, né? Quantos aqui já viram algum vídeo na internet de alguém sendo curado de alguma coisa? Levanta sua mão aí para eu saber. E tem gente que olha, todo mundo já viu esse tipo de vídeo, eu estava parando para pensar. Mas você sabe que tem gente que duvida, né? Fala, não, esse bagulho é combinado, mano, esse bagulho é paia. Alguém está me acompanhando aqui? Vídeo de expulsação de demônio, já assistiu? 2 horas da manhã, liga lá para você ver. Qual que é o teu nome? Não, esse bagulho é paia, esse bagulho é mentira. Será que é mentira? Ou será que tem muito demônio por aí, atormentando e atazanando a vida das pessoas, escravizando elas debaixo do pecado, que leva à morte, e que por fim das contas leva as pessoas ao inferno? Mas a verdade é que Cristo foi rejeitado. Diga mais uma vez por favor, rejeitado. E o verso 40, olha o que diz, e eles falavam, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é realmente filho de Deus. Agora o verso 44 fala algo interessante, olha o que diz o 44, avança para mim para o 44, igualmente, ou seja, da mesma maneira, o insultavam, quem, meus irmãos? Os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então, a verdade, olha para cá, eu acabei de falar para você que um rejeitou o Senhor e Dimas, zoeira, a Bíblia não fala que era Dimas, só racionais, quantos estão comigo? Eu falei para você que um rejeitou e o outro aceitou, mas ou a Bíblia está se contradizendo, ou tem 2 informações, porque aqui nesse texto bíblico, diz que igualmente insultavam um único ladrão, que está escrito aqui, só um que estava na direita, está escrito aqui, está escrito o quê? Os ladrões, isso é plural, isso significa pelo menos quantas pessoas? Então, os 2 que haviam sido crucificados com ele, estavam blasfemando, ou seja, essa aponta para outra realidade diante de Deus. Hoje eu estava no Uber, e aí, o cara me perguntou, o que você está fazendo, está indo passear, era 8 da manhã, eu falei, não, estou indo trabalhar. Ele falou, você está indo trabalhar? Eu falei, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor, fim de semana é a hora que eu mais trabalho. Ele falou, nossa, é pastor? Glória a Deus, eu sou crente também. Ele começou a fazer umas perguntas, ele falou, mas me conta um pouco mais da sua história com Deus. Você teve um momento que você recebeu Jesus, ou você é de berço evangélico? Ou seja, o que ele quer dizer em outras palavras? O que ele quer dizer em outras palavras? Ele quer dizer assim, você teve algum momento, você era um nóia, Zé Ruela, maconheiro, Zezão, promíscuo, né, e depois você se converteu, ou você sempre foi filho de Deus? Mas deixa eu te falar, tem alguém, será que nasce em berço evangélico? Será que tem alguém que de fato nasce
filhinho de Deus, bonitinho, santinho? Será que tem alguém assim, igreja? Sim ou não? Será que tem alguém que já nasce com seus pecados completamente perdoados? Responde com firmeza. A verdade, gente, é que todos pecaram, diga, todos pecaram. E estão separados de Deus. Por quê? Mas Deus, como assim todos pecaram? Sim, todos pecaram. Como Adão, que é o nosso pai da humanidade, pecou, toda a descendência dele herdou o mesmo DNA pecaminoso. Então todo homem nasce pecador. Às vezes eu vou falar para as pessoas, sabe, quero falar para você, Deus tem um plano na sua vida, tal. A pessoa fala, eu sei, eu sou filho de Deus. Mas as pessoas não nascem filhas de Deus. Olha para cá, as pessoas nascem filhas do diabo. É isso mesmo. Não faz sentido a gente pensar que alguém nasce filho de Deus nesse mundo corrompido. Se todo mundo nasce filho de Deus, você acha que ia ter desgraça no mundo? As pessoas inclusive usam esse argumento para achar que Deus não existe, né? Deus não existe, né? Senão, por que tem tanta desgraça no mundo? É justamente porque tem desgraça no mundo que atesta que as pessoas não são filhas de Deus e saem fazendo o que dá na cabeça delas. É por isso que pecador peca. Sabe, eu tenho 2 filhos, um tem 2 anos e o outro vai fazer 1 ano agora. Eu não preciso ficar ensinando ele o pecado, já está nele. O mais velho vê o mais novo no berço, e aí o mais novo apoia no berço com as 2 mãozinhas, porque ele quer levantar, e o mais velho pega, olha para mim e fala assim, ó, e dá na mão do mais novo, senta a mão na cara dele. E se o mais novo está com um brinquedo, o mais velho fala, pega o brinquedo, rouba. Por quê? Porque está na carne dele, é quem ele é, ainda é pecador, ainda é separado. Alguém está comigo aqui? Então é maravilhoso essa história, porque apesar de eu ter contado para você que um deles aceitou o Senhor, 5 minutos antes de aceitar, ele estava fazendo o que com Jesus? Era o Wellington que estava aqui, ele estava aqui, otário, mas aí 5 minutos depois ele falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Você sabe, porque essa é a maravilha da graça. 5 minutos atrás você estava separado de Deus, mas é só você levantar sua mão para o céu que Ele estende a sua mão para você. Simples dessa maneira. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus tem algo com você. Mas você sabe, vai para Lucas 23, 34. Eu já contei para você que as 3 cruzes são um retrato de toda a humanidade. Ou você vai ser considerado aqueles que rejeitaram o Senhor, ou você vai ser considerado aqueles que o aceitaram. Mas a verdade que, a segunda verdade que eu contei para você nessa noite, é que todos, inevitavelmente, pecaram. Estão distantes de Deus, e por conta do seu pecado, não podem se relacionar com Deus. Mas a terceira verdade, que eu quero contar para você nessa noite, está escrito lá em Lucas 23, 34, olha o que diz. Mas Jesus disse isso quando? No meio de tudo isso, olha para cá por favor, se você puder, só um pedido do meu coração, se você puder agora, só pelos próximos 5 minutos, 10, não mexa no seu celular, só para você não perder o melhor de Deus para a sua vida. Quantos podem dizer amém? Amém? Só por 10 minutos, depois você volta nesse vício, não tem problema, aleluia. Mas você sabe que no meio de tudo aquilo, zombaria, blasfêmia, otário, desce da cruz, amaldiçoa teu Deus e morre, você não salvou os outros, salva-te a ti mesmo. No meio de tudo aquilo, qual que é a palavra que sai da boca do Senhor nessa hora? Igreja, qual que é a palavra que sai da boca daquele que é o Filho de Deus? Pai, mata todos agora. É isso que o Senhor fala? É isso que o Senhor fala? Pai, não aguento mais esses desgraçados, vem com teu raio agora sobre eles. É isso que acontece, meus irmãos, sim ou não? Mas eu te pergunto, o Senhor Jesus poderia fazer isso, sim ou não? Ele poderia, inclusive quando foram pegá-lo para crucificar, o evangelista João, ele fala que chegaram e falaram assim, quem é Jesus? Aí ele falou assim, sou eu. Só do Senhor Jesus falar, sou eu, todos os soldados que tinham ido prender o Senhor Jesus, a Bíblia fala que eles caíram por terra. E aí quando um deles foi prender o Senhor e algemá-lo, a Bíblia fala que Pedro tirou o quê? A faca e cortou a orelha do cara, né? Mas cortou a orelha só porque o cara desviou, obviamente, porque na verdade ele mirou a cabeça. Porque se alguém vir cortar a sua orelha, você faz assim, isso, corta bonitinho mesmo. É isso que você faz?
Lógico que não, então é óbvio que ele mirou aqui, o cara escapou e cortou ele. Quantos estão me acompanhando? Mas aí Jesus vira e fala para ele: isso mesmo, pegue as armas, vai. É isso que o Senhor faz? Não, o Senhor não faz isso. O Senhor não faz isso. O Senhor olha e fala assim: Pedro, guarda a espada, filho. Se eu quisesse, Jesus fala para ele, eu chamava agora 72 mil anjos. Eu chamava 6 legiões agora, cada uma 12 mil. Chamava 6 legiões de anjos, filho. Ou seja, ele se ofereceu voluntariamente para ir para a cruz, porque ele tinha um propósito: salvar você, perdoar o teu pecado. Mas a verdade, olha para cá, é que a palavra que sai da boca de Deus, no meio da sua humilhação, é: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. E é interessante, meus irmãos, que eu creio que foi aquela palavra que tocou aquele ladrão. Foi aquela palavra que mudou a ideia daquele cara que estava do outro lado, que ele estava até agora xingando o Senhor, e a Bíblia fala isso, que os dois o insultavam. Mas de repente, por que ele muda de ideia? Porque ele percebe que aquele realmente era diferente de tudo que ele já tinha visto na vida dele. Porque a vida inteira dele, ele tinha visto as pessoas perdoar? Lógico que não. Ele tinha visto as pessoas dar o troco. Porque se alguém te xinga, você faz o quê? Xinga de volta. Se alguém te dá um tapa, você faz o quê? Dá um mais forte. Eu sempre tive um primo, o irmão do TK, que está ali atrás. Não dá para brincar com ele. Você dava um tapinha nele, ele te dava uma bica na cara. Ninguém nunca brincou com ele. Por quê? Por que alguém vai lá, você dá um tapinha e ele não fala, ai, dá outro? Então, quando Jesus está sendo atacado, insultado, xingado, aí o cara está só reparando, o que ele vai falar? O que ele vai falar? Pai, não condena não, Senhor, perdoa-lhes, não sabe o que faz. Aí o cara bugou, falou: quê? Ai cara, o que é isso? É baralho, falta um palavrão. Não entra comigo aqui? Então veja, queridos, o perdão de Deus é a única coisa que constrange o pecador. E eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite. Não importa qual tipo de pecado você praticou já na sua vida, tem perdão disponível para você. Se eu olhasse para você nessa noite e falasse assim: olha, deixa eu te falar, filho, quantos pecados você já cometeu? Eu vou te falar, tem uns caras talvez que está aqui entre nós, começando por mim, que a lista de pecado é muito grande, tá ligado? É enorme, não precisa levantar sua mão não, mas talvez é você, eu também, né? Ex-usuário de droga, envolvido com problema, mentiroso e tudo mais. Estava trocando ideia com esse cara do Uber hoje, ele falando: nossa mano, já cheirei muito, já fui para muita clínica de reabilitação, já zoei muito, já roubei, já matei. Você sabe, mas você sabe, tem os caras que eles se acham menos ruins, né? Porque não fez coisa tão escandalosa. Então ele acha que na verdade a posição dele diante de Deus não é tão ruim assim. Não, eu nunca estuprei, por exemplo, estuprador, esses caras têm que morrer. Esse cara tem que morrer, por que ele tem que morrer? Não, porque olha o pecado dele. Mas e o seu? O seu pecado, por mais que ele seja menor em questão de gravidade, porque é óbvio que tem gravidade de um que é mais grave que o outro, quantos concordam comigo, sim ou não? Por mais que é menor na gravidade, os dois te levam para o inferno da mesma maneira. Os dois te desqualificam você, queima a sua fita diante de Deus da mesma maneira. Da mesma maneira, os dois te levam para o quinto dos infernos diretamente. Ou seja, deixa eu falar algo para você, não importa o tamanho do pecado, porque se tivesse um pecado tão grande que não pudesse perdoar, então significa que o pecado seria superior ao sacrifício de Jesus na cruz. Mas eu te pergunto, será que tem algum pecado que é tão grande que seja maior do que o perdão de Deus para você? Mas eu já vou te responder, não tem. Não importa qual foi o crime, o pecado, não importa qual seja o tamanho da sua dívida, olha para cá, tem perdão liberado para você. Nessa noite, tem perdão disponível para você. E você sabe, eu vou falar mais uma vez, às vezes você até já foi na igreja quando você era criança, às vezes você está se sentindo distante de Deus, está sentindo até que Ele está bravo com você. Teve um cara que uma vez a gente foi visitar ele falou: eu não vou para a igreja não vou nem para o prédio da igreja, o dia que eu entrar lá Deus me mata.
Ele falou, por que Deus te mata? O pecado é muito grande. Deixa eu falar, se Deus quisesse matar você, filho, Ele não esperava você vir até aqui, Ele encontrava você na tua casa e já puxava a espada e matava. Não, a mensagem de Deus hoje para você é a mesma que Ele liberou naquele dia na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes. Cutuca alguém e fala assim, tem perdão disponível para você. Tem perdão disponível para você. E a última coisa que eu quero te falar, está lá em Lucas 23, no 39. Aí você vê que no começo ele estava xingando o Senhor. Vamos dar o nome do ladrão aqui de Weli. No começo o Weli estava xingando o Senhor. Mas quando ele ouviu a palavra de que Deus é bom e tinha perdão para ele, ele falou, meu Deus, tem jeito para mim. Eu vou te falar, olha para cá. Velho, pecador de cruz era o pior tipo de pecador naquela época. Hoje nem tem mais esse tipo de morte, porque é muito horrível. O Senhor Jesus, ele morreu em 6 horas, mas foi milagre, porque os historiadores dizem que os caras ficavam lá dias, e na verdade não morria por conta da chibatada que tinha levado, nem por conta do cravo na mão, morria por asfixia. Olha, eu vou te falar, eu já pensei em morrer de várias maneiras, assim, já pensei eu morrendo de várias maneiras. Já teve essas brisas na tua vida? Eu já imaginei morrendo queimado, mó desespero. Mas eu acho que o que mais me dá pavor é asfixia, quando eu imagino, tipo, mergulhar a cara na água, tá ligado? Só eu que tenho problema mental, penso nessas coisas. Tipo, no BOPE, quem assistiu Tropa de Elite aí? E aí no BOPE os caras pegam o saco. Pega o saco. Quantos lembram do saco? Nossa, que cena tensa. Mete o cara, põe o cara no saco, aí bota o cara no saco. Mas você sabe, fala, Mateus, o que acontecia então na cruz? Os caras chamavam o Capitão Nascimento para meter o saco? Não. Veja como que eles eram crucificados, meus irmãos. Dessa maneira, sim ou não? Então, chegou uma hora que a exaustão era tanta, a fadiga era tanta, que qual é o movimento que você faz para expirar? Não conseguia mais levantar, então não dava mais para, não tinha mais ar para, olha o tamanho da crueldade. Por quê? Porque os caras eram ladrão de galinha, o cara tinha xingado a mãe, xingou a mãe, cruz, vai otário, é isso, ladrão de cruz era estuprador, ladrão de cruz era gente que atentava matar o imperador da época, assassino, o pior tipo de pecador estava lá. E é nessa cara de pau que ele ganha fé para falar com Jesus. O pior cara, o cara que estava lá no pior tipo de pena de morte daquela época. Aqui no Brasil nem tem pena de morte, pelo menos não legalizado. E esse mesmo cara de pau no 39, olha o que diz, um dos criminosos que estava ali dependurados, o Eli. A gente apelidou esse cara aqui, a Bíblia não fala o nome. Quantos permitem eu chamar ele de Weli? Não tem problema, se você não permitir, eu vou chamar mesmo assim. Lançava-lhe insultos. Não é o Weli não, esse aqui é o outro, desculpa. Você não é o Cristo? Esse é o Dimas, estava blasfemando. Salva-se a si mesmo e a nós 40. Mas o outro, Eli, criminoso, repreendeu dizendo, você não teme a Deus? Você sabe, algo aconteceu, fala, algo aconteceu. Nessa noite algo vai acontecer com você aqui nessa noite. Ele falou, você não teme a Deus? Eu vou te falar uma coisa, a gente está numa geração que não teme a Deus, velho, falar na moral. O cara gritou, você não teme a Deus? A gente está numa geração que não teme a Deus. A gente está numa geração que os caras pegou a Bíblia da nossa geração, as politicagens que está olhando agora, que os caras pegou e jogou no chão e cuspiu na Bíblia. Está nojento a sociedade que a gente está vivendo. A gente não é dessa sociedade, a gente é de outro lugar. Mas você sabe, hoje nós estamos numa geração que não quero falar a palavra que está aqui. Está numa geração que está nem aí. Eu vou ver minha própria vida, eu vou pecar, eu vou me jogar, eu vou viver o mundão mesmo. É isso mesmo, vou roubar mesmo, é isso mesmo, vou ter várias mulheres mesmo. É isso mesmo, vou ganhar dinheiro a rodo, vou roubar as pessoas que eu precisar. Vou viver minha individualidade, que se exploda Deus, que se exploda se algum dia eu tenho que me comparecer diante de Deus. Você não teme a Deus? Você não teme a Deus? Você não é louco? Você é louco da cabeça? Nem estando sob a mesma sentença, 41,
Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos, fala com força, o que os nossos atos, é verdade, deixa eu falar, se você cair na real, você vai ver que o que você merece é separação de Deus. Alguém está comigo aqui nessa noite? A pessoa que é honesta consigo mesmo, ela chega nessa conclusão aqui: olha, eu estou nessa situação, porque o grande problema da vida é os que ficam culpando os outros. Ah não, é meu pai, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da mulher, eu sou assim porque eu fui traído, eu sou assim porque eu fui humilhado. Não, a verdade, filho, é que você está na situação que você está muitas vezes por conta do seu pecado e da sua dívida com Deus, porque você merece. E a própria Bíblia diz que o salário do pecado é ir direto para o céu. O salário do pecado é você ter vida eterna. O salário do pecado é a morte eterna. Nós estamos aqui nessa cruz pendurado, Dimas, porque a gente merece. Eu estou aqui porque eu mereço. É isso que eu mereço. Todo homem precisa ter essa revelação um dia. Toda mulher precisa entender um dia na vida: o que eu mereço mesmo, o que eu mereço mesmo é ir para o inferno. Mas ele fala: mas este homem que está aqui do meu lado não cometeu mal nenhum, porque ele é o Filho de Deus. 42, estou encerrando, vem a banda. Então ele disse, aí ele mudou, ele está conversando com quem? Com o Dimas, sim ou não? Sim ou não? Comigo, quantos estão comigo aqui? Mas aí agora ele olha para os olhos do Senhor Jesus e ele fala assim: Jesus, não chamou nem de Senhor, porque tem um cara de pau. Eu tenho uma religião minha que eu gosto de falar Senhor Jesus, não gosto de falar Jesus, porque tem uns caras que ficam, Jesus, Jesusinho, entendeu? Eu acho que tem que ter um mínimo de respeito. Quanto você entende aqui? O bagulho não é avacalhado, entendeu? Não é bagunça. Não é bagunça não. Um tempo atrás os caras estavam aqui sentado aqui. Não vou falar não, caramba. Tenho algo para compartilhar com você. Quando dizem amém. Mas ele estava trocando ideia com outro ladrão, mas ele falou assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu. Ou seja, olha para cá, no verso 41, ele estava falando assim: nós estamos aqui porque é isso que a gente, porque é isso que a gente. Mas ele falou: apesar de eu saber que eu mereço isso, eu vou procurar acessar. Liga o pad, por favor, abre o pad aqui no meu retorno, por gentileza. Apesar de eu saber que o que eu mereço é o inferno, que eu estou separado de Deus, eu vou tentar ser um pouco cara de pau aqui. Jesus, você não vai morrer e vai direto para o Pai? E não foi isso que aconteceu com ele, gente. Senhor Jesus, apesar de eu ser esse Zezão, apesar de eu ser pecador, apesar de eu estar a vida inteira errada, lembra-te de mim quando entrares no teu. Mas eu te falo, na moral, você faz besteira na vida. Sua mãe fala para você não fazer o bagulho, você faz o bagulho 5 vezes, aí você volta para casa, ela olha para você e fala, ela fala o quê? Fala: ai, te amo, vem para cá. Lógico que não, ela fala: moleque, te falei. É assim ou não é, gente? Porque o nosso coração está cheio de justiça própria, a gente não sabe perdoar. Então às vezes a gente projeta que Deus vai agir da mesma maneira com a gente como a gente age com as pessoas, sim ou não? Às vezes você não é sem paciência com alguém, sim ou não? Às vezes você não perde a linha com os outros, às vezes você não xinga alguém, sim ou não? Mas Deus não age assim com você, apesar do seu pecado. Mas sabe por quê que o Senhor Jesus não condenou aquele cara? Porque ele podia condenar. Projeto 43, que eu vou terminar com 43. Porque agora esse aqui é Jesus. Quantos dizem amém? Porque na hora que o Senhor Jesus foi pendurado na cruz, se você não entendeu nada que eu falei, não ouviu nada da minha pregação, ficou olhando aí para o teto, sei lá, entende isso aqui só, que isso aqui pode mudar a tua vida. Quem está comigo aqui nessa noite? Quando o Senhor Jesus foi pendurado na cruz, Deus pegou todo o pecado daquele ladrão e colocou nas costas dele. Todos. Então naquela hora que aquele ladrão estava falando assim: lembra-te de mim. O que ele não sabia ainda
é que o pecado que ele achava que ele realmente merecia, o Senhor Jesus já estava sendo punido no lugar dele por ele. Porque o pecado dele e o seu pecado afasta você de quem? Afasta você de quem? Mas a boa notícia que eu tenho para você nessa noite, que você não sabia, é que você não precisa mais ir para o inferno, nem morrer, nem sofrer a condenação de Deus. E Deus não fica mais bravo com você. Por quê? Porque Ele já pegou o seu pecado, já colocou em Cristo e já puniu Cristo, para que você não precisasse mais ser punido. Por favor, olha para cá. Deus já pegou toda a podridão da tua vida que te separava dele, colocou em Cristo, colocou no Filho dele, sem você nem saber que Ele fez isso. Você não precisa nem permitir. Ele fez isso para o mundo inteiro. E Ele falou: agora eu vou matar o meu filho. E Ele matou o filho dele deliberadamente na cruz, queimou o filho dele vivo. Não foi uma tocha de fogo, não, foi uma tocha de fogo espiritual. A ira de Deus queimou os pecados dele. Aí eu te pergunto, se Cristo já levou a sua dívida, hoje você continua devendo para Deus? Se Cristo já levou o seu pecado, hoje Deus ainda olha para você e enxerga os seus pecados? Então aquele cara olha para Jesus e fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus, com toda a sua maravilhosidade, não existe essa palavra, com toda a sua bondade, com toda a sua graça, com todo o seu amor, no 43, Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto. Quando a gente não quer fazer uma coisa muito com as pessoas, né? Alguém te convida para ir para um rolê e tudo mais, aí às vezes você fala assim para ele, né? Eu vou ver. Quando você fala que você vai ver, o que você está falando? É que a gente não gosta de falar não para as pessoas, né? Jesus podia falar: vou ver, demorou? Vou ver o teu caso. Se ele falar vou ver, fala: ferrou, só tenho mais algumas horas de vida aqui. O Senhor Jesus falou: vou ver. Alguém está comigo aqui? Você chega na fila do poupa-tempo e fala assim: eu tenho esse problema. Ele fala: vou ver. Você fala: aí já era. Mas a palavra do Senhor Jesus, Dantas, é a seguinte: eu lhe garanto. Ele garante. Mas nem esperou terminar de falar. Eu lhe garanto, hoje mesmo estarás com o diabo. Não, eu lhe garanto, hoje mesmo teu pecado vai te achar. Eu lhe garanto, hoje mesmo queimarás no quinto dos infernos. É isso que o Senhor falou? Esse cara confiou na graça de Deus, porque ele mesmo não enxergava nada de bom nele, mas ele olha para Jesus e fala: eu não mereço nada, mas será que você pode me salvar? E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia! Que é isso, Pai? Você é louco, tinha uma época que eu não tinha baterista. Agora Deus me deu um baterista, Danilo. O bagulho foi ficar pesado, fazer apelo com baterista. É isso. Fica de pé no seu lugar. Hoje tem perdão liberado para você. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Ei! Maranata!